Bem-vindos investidores e investidoras interessados em Oi! E no vídeo de hoje, que na verdade é a parte 2 de um primeiro vídeo onde eu fui muito criticado, né? Muita gente falou ali, muita autoridade no assunto, pelo visto, falou, me criticou, tive até que apagar alguns comentários aí meio mal educados. E já quero aproveitar também que no mundo dos investimentos a gente não pode se apegar, né? A mesma coisa acontece com a política, né? O investidor inteligente, ele não tem político de estimação, não tem ação de estimação. Tá? Então não se apeguem, discutam com foco nos argumentos, tá? O fato de eu achar que a Oi não é um bom investimento não é nada pessoal, tá? Não tenho nada contra quem investe em Oi, não tenho nada contra a própria Oi. Eu só acredito que existe uma narrativa aí que vai fazer com que as pessoas percam dinheiro. E talvez por isso aí sim eu fique um pouco incomodado, já que o meu objetivo, né? Inclusive para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vitor, e o meu objetivo, a minha missão é ensinar você como investir com mais segurança e mais rentabilidade, principalmente no mercado de ações e de fundos imobiliários, né? Na renda variável. Beleza? Então vamos complementar aí, vamos continuar essa discussão sempre com muito respeito, com foco nos fundamentos e vamos ver a apresentação que eu preparei para vocês. Beleza, já estamos aqui com o primeiro slide onde eu quero falar sobre recuperação judicial e falência. Tá? Para quem não sabe, a recuperação judicial é uma fase ruim para a empresa. Então, alguns comentários, né, no último vídeo, como eu mencionei, inclusive caso alguém queira ver esse primeiro vídeo e queira ver como o pessoal da Oi está torcendo bastante pela volta da empresa, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela, caso tenha interesse, tá? Mas, nesse vídeo eu ainda vou falar dos resultados da empresa, como eu falei também no outro vídeo, não se preocupem quanto a isso, tá? E como eu estava falando, a recuperação judicial normalmente precede a falência. Por experiência própria eu digo isso. Eu invisto há 12 anos já trabalhei no mercado financeiro, 2 anos na mesa de operações de uma gestora, sou certificado há 9 anos, então alguma coisa eu sei e eu vivenciei também, tá? E outra coisa que eu vou falar logo em seguida é que em processos de recuperação judicial as coisas se tornam mais difíceis de entender. Muitas coisas acontecem por acordos entre empresas, tá? Como eu vou mostrar para vocês no caso do BTG, que comprou participação em outra empresa, comprou ativos da Oi via participações na Brasil Telecom. E quando as coisas começam a ficar muito complicadas para serem entendidas, normalmente quem sofre é o pequeno investidor. Somos eu e você. Então, muito cuidado com empresas em recuperação judicial. Normalmente elas precedem a falência e eu acredito que seja o caso da Oi, porque como eu mostrei no outro vídeo e vou mostrar aqui para vocês também, os resultados da empresa estão bem ruins. No caso, a recuperação judicial, ela vem com uma supervisão de um juiz e de um administrador judicial que garante que os passivos vão ser distribuídos conforme a ordem de pagamento correta, tá? E também servem para dar um fôlego para a empresa no pagamento das dívidas, beleza? Para dar uma chance de ela se recuperar. Mas aí para ela se recuperar, ela tem que dar resultados. Não é o caso que a Oi vem mostrando aqui para nós. E aqui no segundo slide, como eu falei, o caso do BTG, eu até botei sobre o comentário, né? Que disseram que se o BTG investiu na empresa, quem és tu para falar outra coisa, né? Então, se o BTG falar qualquer coisa, então a gente tem que aceitar de olhos fechados, né? Segundo essas pessoas aí. Quem é o cara independente aqui sou eu, lamento dizer para vocês, tá? E lamento dizer também que existem diversos conflitos de interesse em BTG, XP e bancões. E, sinceramente, eu acredito que todo mundo devia saber disso, né? Mas, enfim, eu botei a notícia aqui. Oi aceita a proposta do BTG por ativos de infraestrutura de fibra ótica por 12,9 bilhões. Ah, e teve outro comentário que dizia que a Oi era líder em fibra ótica no Brasil. Isso não é verdade, tá? Quem é a líder é a Vivo. E aqui está dizendo, ativos serão adquiridos por meio de compra da parcela de participação da companhia na Brasil Telecom. Aí começam esses rolos e quem vai sofrer, como eu falei no final das contas, é o pequeno investidor. A fonte está aqui na direita, é o valor econômico. Aqui no slide anterior, a fonte também está aqui à direita, foi o UOL Economia. Continuando aqui com os argumentos que eu trago, né, dos porquês que eu acredito que a Oi não tem um futuro brilhante como algumas pessoas acham, e porque eu acho também que a Oi vai de mal a pior pelos resultados que ela vem mostrando, mas também por causa dessas coisas assim, ó, o envolvimento da empresa com o governo, que eu não gosto, tá? A época que o governo do PT quis montar os famosos campeões nacionais do PT, né, que eles estimulavam algumas empresas escolhidas a dedo. Será que elas eram escolhidas
por meritocracia ou será que elas eram escolhidas por corrupção? Aí eu deixo na cabeça de cada um, né? No meu ponto de vista, isso não deve ser feito pelo governo. Eu acho que o mercado tem que se encarregar desse tipo de coisa e que quando tu começa a se meter e a estimular essas empresas através de créditos incentivados, né? Onde eles usam o nosso dinheiro, o dinheiro público, para baixar a taxa de dívida das empresas escolhidas, né, pelos políticos, logicamente. Não vou dizer que foi o, né, não é diretamente, nunca é diretamente o presidente que escolhe, né? Existe um cara lá, um pau mandado dele, sinceramente, que é isso que eu acredito que são, né, os ministros e os presidentes do BNDES ou de outros órgãos públicos aí que não são os ministérios, mas no fundo, é tudo pau mandado do partido que está no poder e que acaba criando um envolvimento que não envolve eficiência, não envolve meritocracia, mas sim relacionamento com políticos. E aí o que acontece é que no longo prazo essa não é a estratégia que tende a funcionar na bolsa, tá? A estratégia que tende a funcionar são empresas com baixa dívida, com lucros operacionais cada vez maiores, margens altas, dívidas baixas e lucros crescentes. E para quem chegou até aqui e não me odeia porque eu estou falando mal de Oi aqui, né? Lembrando que não é nada pessoal contra ninguém, eu sempre paro para pedir o like na parceria, caso esse vídeo tenha te ajudado com alguma informação relevante, só clicar no like aqui embaixo. Também já aproveita, caso se identifique com a filosofia aqui do canal, que é a visão de sócio, foco no longo prazo, comprar empresas boas por bons preços. Se inscreve aí e acompanha o trabalho, que a gente vai evoluindo e investindo melhor e juntos. Outro ponto que falaram no vídeo que eu postei anteriormente foi de que a recuperação judicial tinha sido prorrogada porque a empresa estava conseguindo sair dela e estava fazendo um trabalho muito bem feito, principalmente essa narrativa de fibra ótica, né? O argumento agora parece que é esse: a Oi vai se safar e vai virar uma nova empresa, uma super boa empresa, por causa desse negócio de fibra ótica. Já quero adiantar também, galera, que ela não inventou a roda aqui. Já existe empresa trabalhando com fibra ótica. Vocês acham que a Oi vai inventar uma fibra ótica nova que vai ser muito mais rentável? E mesmo se conseguisse, vocês acham que nenhuma outra empresa como Vivo e TIM, que são empresas lucrativas, tão lucrativas que pagam dividendos, vocês acham que elas não iam conseguir investir um dinheiro de uma forma que conseguissem replicar o modelo de negócios? A pessoa tem que ter um pouco de maldade também para investir no mercado de ações, tá? E principalmente um desconfiômetro bem alto com relação a empresas que têm narrativas muito bonitas quando os fatos mostram outras coisas. E os fatos são os resultados que a empresa apresenta para nós. Aí a gente vai olhar receita, que eu vou mostrar depois para vocês que estão caindo cada vez mais. As receitas estão ridículas, sinceramente. É impossível a empresa se recuperar dando a receita do tamanho que ela dá hoje. O lucro da empresa também mostra o fato sobre a empresa. No caso da Oi não é lucro, né? É prejuízos bilionários. Então, por esses motivos também, eu acredito que a Oi esteja indo rumo à falência e não rumo a ser uma nova empresa. E no caso aqui da prorrogação da recuperação judicial, né, que disseram que era porque a Oi estava se dando bem, na verdade é porque ela está enfrentando problemas na venda dos ativos que ela tem. Ela tem muito ativo, tá? Lembrando que ter ativo não significa nada. Uma empresa pode ter muitos ativos e mesmo assim ter um patrimônio negativo, da mesma forma como pessoas. De nada adianta tu ter uma casa de 400 mil, um carro de 200 mil e ter uma dívida de 1 milhão no banco, como tá cheio de pessoa por aí, né? Que prefere pagar para o banco para poder se aparecer para os outros, fingir que é rico quando na verdade é um pobretão. Mas não é essa a filosofia aqui do canal, né? Inclusive, quem se dá bem no longo prazo é justamente quem vive abaixo do que recebe e consegue investir esse dinheiro. Não adianta só poupar também, tá? Não adianta só guardar no colchão ou deixar na poupança, não. Tem que investir com qualidade e aí sim, no longo prazo, esse cara aí que pareceu pobre a vida inteira, na verdade é o cara que tem mais liberdade, mais segurança financeira. E eu quero dizer aqui também, né, que para quem não sabe, eu também sou servidor público, né? Eu sou analista aqui no Tribunal de Justiça do Estado. E a gente consegue ver nas entrelinhas de uma decisão judicial, como foi o caso aqui, né? Eu fui lá buscar a decisão judicial que fez essa prorrogação e eu peguei uma parte aqui bem importante que eu acredito que dá para pegar alguma coisa. Ó. Ressalvo apenas que não acolho aqui a alegação de que alguns ativos ainda não foram alienados sob o fundamento de que as condições de mercado não propiciaram a apresentação de propostas que viabilizem a alienação. Isso porque, conforme bem expressado pelo MP, Ministério Público,
O encerramento do processo de recuperação judicial não pode aguardar uma melhora nas condições do mercado, que é o que a Oi estava pedindo. Não pode aguardar por quê? Porque existe um processo a ser seguido. Se não conseguir alienar pelo preço que quer, existe o leilão depois. É a falência. E ao que tudo indica, pelo que eu interpretei da decisão judicial, também é esse o caminho que eles parecem estar acreditando que a Oi vai levar. Falência. E agora chegamos aqui nos fatos. Olha só, a gente tem aqui a evolução dos lucros operacionais. Olha só, a empresa que já tinha dado ali na época do PT, a empresa até funcionava. E aqui eu quero chamar a atenção justamente para esse envolvimento na política. Por que não é sustentável a longo prazo? Porque existe uma coisa chamada alternância de poder. E se tu vincula a tua empresa a um partido específico, quando o poder for alternado para o partido que normalmente é oposto, e normalmente as eleições estão ficando cada vez mais polarizadas, todo mundo está percebendo isso, o que vai acontecer é que quando o poder mudar de mãos, ao invés de ter uma boa vontade, não vai ter uma vontade neutra, vai ter uma má vontade em ajudar a empresa. O próximo slide mostra as receitas, tá? E como eu falei, a empresa chegou a dar, né, 4 bi de lucro operacional, né, nessa época que ela tinha receitas aí acima de 20 bilhões, mas a gente pode ver aqui que a empresa está tendo uma queda de receitas muito alta, principalmente agora de 2020 para cá. E o que isso significa? Que vai ser é muito improvável que a empresa volte a dar receita, que ela volte a dar lucros. E aí eu volto com aquela máxima, né, que eu falo de vez em quando, com tanta coisa boa na bolsa, por que o cara vai se meter numa empresa que está apresentando um resultado desse? Eu acredito que seja por causa da volatilidade, né? O pessoal do trade também acaba se metendo muito nessas ações, acaba gerando uma volatilidade grande. Então as pessoas acabam sendo seduzidas pelo retorno alto em pouco espaço de tempo. E aí, infelizmente, eu estou aqui para dizer a verdade, e existe uma frase do Warren Buffett muito legal sobre isso, que ele diz: quem quer se tornar rico em um ano, terá sorte se não estiver enforcado em um mês. Ou seja, não vão na bolsa atrás de grandes retornos em curto espaço de tempo. Comprem empresas e montem uma carteira de forma estratégica para receber uma rentabilidade real aí de 12%, 15% ao ano. No longo prazo, o efeito que esses 12% ou 15% têm é gigante. Inclusive, né, a primeira aula do meu mini curso gratuito, que é a Semana Viver de Dividendos, fala justamente sobre isso, né, planejamento de aposentadoria com base em projeções reais de investimento no mercado de ações, de fundos imobiliários e renda fixa. Caso tenha interesse, para se inscrever gratuitamente, tem o link aqui na descrição desse vídeo. E no final do vídeo eu também vou falar de novo sobre isso. Próximo slide fala sobre o patrimônio líquido da Oi, que hoje em dia está aqui próximo de zero. Se o andar da carruagem não mudar drasticamente, o patrimônio líquido vai virar negativo. E caso vocês não saibam, o acionista tem direito, né? O acionista ele está no patrimônio da empresa. É ali que entra o nosso direito. Se a empresa não tem patrimônio, a gente não tem direito aos passivos. Quem tem direito aos passivos são os credores e os funcionários. O acionista só recebe se a empresa dá lucro e tem patrimônio. Beleza? Então, mais um sinal de alerta aí para a empresa Oi. Eu preciso falar também que o PVP atual da empresa está em 4,66, tá? Enquanto isso, as outras empresas do mesmo setor que são lucrativas e pagam dividendos, que são Vivo e TIM, estão sendo vendidas por um preço por valor patrimonial abaixo de 2. O que significa esse indicador, né? Que é um indicador fundamentalista bem importante para dar segurança dos investimentos na bolsa. Ele indica se a empresa está cara ou barata quando comparada ao seu patrimônio. No caso aqui, para cada R$1 de patrimônio que a Oi tem, a gente está precisando pagar, no preço de hoje, R$ 4,66. A fórmula é valor de mercado dividido sobre patrimônio líquido. Beleza? No caso da TIM e da Vivo, a gente está pagando menos de R$2, ou seja, é um investimento muito mais seguro. Outro fator que aqui me preocupa muito na Oi é o nível do endividamento, porque o endividamento pressiona os resultados, né? Quanto mais dívida uma pessoa ou uma empresa tem nas costas, mais taxa ela vai ter que pagar e menos vai sobrar da receita para o acionista, porque entre a receita e o lucro líquido existe o pagamento de dívida. Então o que a gente quer para o longo prazo é achar empresas vendidas por bons preços, de preferência com dívidas baixas e lucros altos. E aqui, como de praxe, eu sempre trago os dados da empresa e os indicadores fundamentalistas, porque acredito que tenha bastante aprendizado, né? Quando a gente olha e aprende a interpretar esses indicadores. Os dados da empresa estão em cima, um valor de mercado de 4,9 bilhões quando esse vídeo foi gravado, um patrimônio líquido de 1,06 bilhões, tá?
E um lucro líquido, na verdade, ele é negativo, então é um prejuízo de menos 4,9 bilhões. Ou seja, se a empresa continuar dando resultados como ela tem dado, o patrimônio líquido da empresa não demora muito, vai virar negativo, e aí o direito que os acionistas vão ter nesse processo de falência é zero. E embaixo aqui, né, embaixo dos dados da empresa, eu trago os indicadores fundamentalistas que são montados com base nos dados da empresa. O primeiro é o preço por lucro. Quanto menor é o preço por lucro, melhor. Mas eu sempre lembro as pessoas que é para pensar na fórmula. Então, logicamente, que quanto menor o PL, melhor, sim, desde que ele não seja negativo. Porque o PL, o preço por lucro, a fórmula é valor de mercado dividido pelo lucro líquido. Se o indicador está negativo, é porque alguma coisa na fórmula é negativa. No caso, o valor de mercado nunca vai ser negativo, né? Porque se o valor de mercado fosse negativo, significaria que alguém estaria te pagando para ser sócio da empresa. Isso não existe, eu nunca vi. Se alguém já viu ou se alguém vê isso, por favor me avisa, tá? Mas voltando à lógica aqui do indicador, o que pode ser negativo na fórmula é justamente o resultado, o lucro, que é o caso da Oi. E aí, nesse caso, quanto menor for o número quando ele é negativo, pior vai ser. No caso aqui, significa que o valor de mercado da empresa de 4,9 bilhões é igual, né? Um número dividido por ele mesmo é 1, né? Então, como o valor de mercado é 4,9 bilhões e o resultado da empresa, o prejuízo foi de 4,9 bilhões, ficou em menos um indicador, o que significa que está muito ruim a situação da empresa. O preço por valor patrimonial eu já tinha dito aqui para vocês, né? 4,66. Sempre que está acima de 3 eu não gosto, já é para ficar com o pé atrás. E aí, principalmente quando a empresa está em recuperação judicial, aí a gente tem que botar os dois pés atrás, né? E por último, o retorno sobre patrimônio líquido. Esse indicador não tem nada a ver com o preço da empresa, tá? Ele não é um indicador que compara preço, não diz se a empresa está barata ou está cara. Ele só mostra se a empresa é eficiente ou não em gerar lucros quando comparado ao seu patrimônio líquido. A fórmula do ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, é o lucro líquido em cima dividido pelo patrimônio líquido. E aí, no caso, como o lucro líquido da empresa é bem maior, o prejuízo líquido da empresa, né, é bem maior que o patrimônio líquido, apesar do sinal, aí o ROI ficou dessa forma aí. Não é comum o ROI ser assim, né? Normalmente o ROI fica ali entre 10 e 50, dependendo da empresa. Mas como a Oi está nessa situação bem atípica, o ROI ficou em menos 462%. E para quem chegou até aqui, eu já falei no meio do vídeo, né? Mas reforço sempre o convite. Quer fazer um mini curso gratuito e aprender como investir com segurança e rentabilidade na bolsa? Então vai no link da descrição ali, são 3 aulas, onde eu entrego inclusive os meus rankings pessoais de ações e fundos imobiliários para os inscritos, né? Para quem participa ativamente das aulas e do curso. E quando eu falo curso, é curso mesmo, tá? É para levar papel, caneta, para estar presente, para anotar, para fixar. Porque investir na bolsa é simples, mas não é fácil. Beleza? Esse foi mais um vídeo de análise fundamentalista aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo.